Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador José Medeiros e o nosso tema é uma análise dos horizontes da conjuntura política, dos horizontes que nos esperam daqui a poucos meses, quando 2019 começar. Eleito para a Câmara dos Deputados, vai estar aqui nesse ambiente, nesse cenário do Congresso Nacional, uma instituição importante da nossa democracia. Qual é a expectativa do senhor a partir de 2019? O que é que mudou? A renovação no Congresso foi grande, né? Muito grande. Só para você ver, a bancada de Mato Grosso, ela só voltou um dos deputados. Nossa! Só um. Então, a gente sente que isso não foi só caso de Mato Grosso, no país inteiro isso aconteceu muito. Aqui no Senado a renovação foi muito grande, apenas 8 senadores voltaram. Então, houve eu diria, um verdadeiro tsunami nas eleições. O eleitor fazendo eu diria que uma verdadeira guinada no que a gente estava sempre acostumado, porque antigamente a gente falava, olha, os eleitos serão esses. Eu, por exemplo, coloquei debaixo da minha pasta lá no gabinete os eleitos de Mato Grosso para deputado federal. Eu só acertei um, que foi esse que voltou. Então, na época eu era candidato ao Senado, né? Então a gente vê que o eleitor realmente ele decidiu mexer no tabuleiro. Ele falou, olha, vou dar esse choque aqui, foi um choque. Porque o que a gente sente é que todo mundo do cenário político está assim, o que aconteceu? Que caminhão passou por cima de mim? Ainda estão decodificando isso aí. Exatamente. Eu acabei de fazer essa pergunta agora há pouco. As pessoas falam, nossa, como é que passou? Como é que elege Bolsonaro? Como é que elege esse Congresso desse jeito? É uma onda conservadora? É não sei o que. Eu falei, olha, há que se fazer uma retrospectiva lá de 2013. As pessoas começaram a sinalizar em 2013. O mundo político fez uma maquiagem aqui no Senado, na Câmara, votou algumas coisinhas ali a toca de caixa e achou que tinha passado mel na boca. Depois vieram as manifestações do impeachment e a turma continuou que nem a banda do Titanic, tocando. De repente afundou o Titanic. E esse recado foi muito forte. Daí, respondendo objetivamente a sua pergunta, daí a grande expectativa para 2019. Por quê? Nós pegamos um cenário assim. As pessoas trocaram e as pessoas estão com muita expectativa, mas muita mesmo. E assim, com baixa tolerância a qualquer resquício do passado. Então, o desafio do próximo presidente é o seguinte, qualquer coisa que esteja com cheiro de aparelhamento do passado vai ser pouco tolerável. Então, imagine o desafio de você pegar um governo e você praticamente trocar a tripulação desse navio, vamos dizer assim, de uma hora para outra. Que são milhares de cargos pelo país inteiro e que realmente está aparelhado aí durante 20 anos por um povo que o eleitor não quer mais. Então, assim, é um desafio grande. E um desafio também grande para o parlamento que chega novo aqui. Porque as pessoas trocaram, mas estão com pouca paciência. Assim, eu estou colocando você, mas... praticamente antes das pessoas assumirem, já tem uma pressão. Já tem gente brava dizendo, olha, eu não voto mais em você. Já, antes de começar a ação. Exatamente. Mas, senador, olha só, essa tolerância baixa que o senhor fala, é um desafio muito grande a relação com o Congresso, por exemplo. Quando você pega analista político para ver o que foi o comportamento do Congresso nos últimos anos, há uma questão que sempre vem à tona. Muitos partidos representados tiram o foco do conteúdo dos projetos, transfere esse foco para interesses mais pessoais, o que leva ao tal do balcão do negócio, do toma lá da cá, das trocas, sobra pouca margem de trabalho por executivo, fica meio dificultada a coisa em função de tantos partidos representados. O número de partidos aumentou, a tolerância da sociedade diminuiu. O novo presidente quer montar todo um ministério baseado em quadros técnicos, que é uma novidade, como o senhor disse, tem um paradigma antigo que o Congresso estava acostumado. Como é que essa equação fecha? Olha, é um jogo interessante, porque a política até agora foi conduzida por jogadores de xadrez. E o que a gente vê agora é que nós temos um ator que joga dama, não joga xadrez. As jogadas são todas bem
calculou bem claras, bem ditas, e ele disse o seguinte... O xadrez tem essa surpresinha, né? O xadrez tem a surpresa da estratégia, né? Aquela coisa toda. E ele tem dito bem claro, eu não vou negociar com os partidos. Bom, isso já eleva o nível de dificuldade do jogo, porque você vai ter então que conversar. Ficar rouco de ouvir e conversar individualmente. Se você vai conversar individualmente, os partidos, o cacique partidário deixa de ser importante, que geralmente é aquele cara que ia lá, pegava uma parte e repartia com os demais, né? O paradigma vai mudar. E esse modelo muda, né? Esse modelo é um outro paradigma, que nem você disse. Agora, é importante a gente pensar o índice de dificuldade disso, porque para que isso tenha sucesso, é importante o novo presidente ter um time com bastante retaguarda, para não acontecer o que acontecia com Dilma. Dilma tinha um time, ela mandava o time vir conversar com o parlamento conversava, fazia as conversas, depois ela falava, eu não tem nada a ver com isso, eu não falei, não prometi nada. Então, assim, e eu não estou falando de tomar lá da cá, estou falando de conversas, por exemplo, eu no meu estado, o que é que interessa para Mato Grosso? Eu estou lutando com unhas e dentes para que Mato Grosso possa ter uma infraestrutura privilegiada. Eu quero que seja duplicada a BR-163, eu quero que lá tenha ferrovias, eu quero que não haja embaraços ambientais. Então, que conversa que agrada aos ouvidos do senador Medeiros? É dizer, Mato Grosso está no raio, está no radar de ação do governo federal. Bom, vai ter que alguém me dizer isso, porque eu sou representante do estado de Mato Grosso. Mas alguém vai ter que dizer isso para o parlamentar do Rio, de São Paulo e tal. Quem é que vai dizer? Bom, fulano vai dizer. Esse fulano disse. E aí foi feito alguns pontos. Ó, isso aqui dá, a BR-163 dá, isso daqui não dá, isso aqui tá, nós estamos com essa dificuldade e tal. Mas digamos que o que foi acordado não aconteça depois. Bom, aí isso já dificulta. Então, mas se o governo tiver um time que tenha retaguarda e que possa começar a ter a confiança do Congresso, em pouco tempo ele está com esse parlamento todinho aliado dele. Por quê? Porque cada parlamentar vai se sentir muito importante. Porque até hoje não. Hoje é tanto que aqui é dividido entre alto clero e baixo clero, é o seguinte. Então tem a camada de cima, o andar de cima, é como se jogasse aqueles pedaços de carne para cachorrada lá embaixo, né? Então o que ocorre? Esses caras sempre viveram no limbo. E agora não. De repente vem o presidente e diz, não, eu vou conversar com o parlamento. Aquele parlamentar foi eleito pela população do Mato Grosso e eu vou conversar com ele. Se isso funcionar, é um novo modelo, é uma coisa grande e o país tende a dar saltos. Porque aí você tira o mensalão, você tira as coisas de corrupção, mas eu volto a dizer, é um desafio, é como os 12 trabalhos de Hércules. Entendi. Bom, qualquer mudança de paradigma é um grande desafio. O senhor acha que nesse contexto as bancadas temáticas se fortalecem em comparação aos partidos na atuação do Congresso? Olha, eu vejo, as bancadas temáticas, elas têm lá ela tem lá sua importância, até mais um pouco do que os partidos hoje. Os partidos estão muito pulverizados, os partidos se pulverizaram, se definiram muito por N questões que a gente Pelo menos a bancada temática, ela é clara, A bancada temática, sim, eu quero isso. Então, ela tem esses pontos. Agora, ela não costuma devolver muito. Ela não costuma devolver muito. Assim, ela costuma pedir junto. Mas, pedir bem. Pedir bem. Mas devolver bem, isso não acontece muito, não. Lógico que é uma forma de encurtar caminho para conversar com um público ali, mas o que vai valer mais é o poder de interlocução desse time que o presidente provavelmente vai ter para conversar. Então, por exemplo, a bancada acabou de nomear a ministra da Agricultura. Sim. Então, lógico, o presidente vai ter um argumento muito forte para chamar esses caras e dizer, olha, eu dei um ministro para vocês e tal. Mas ele não tem um ministro para dar para cada bancada temática, né? Sim. Então, assim, o que vai valer mesmo é o quanto de paciência que o governo tem, o tanto de vontade que ele tem de conversar. Se ele estiver disposto a ficar rouco de ouvir e não tiver problema de conversar, a tendência é ter sucesso.
e mudar essa dinâmica dessa convivência. Sim, não tenho dúvida. E de mudar essa dinâmica. Não tenho dúvida disso. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Eu lembro ainda que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.